e diferentes tipos de indicação, né? A gente tem desde a malha não aderente até os alginatos, as coberturas mais complexas. E aí hoje a gente dispõe no nosso mercado de uma tecnologia muito avançada, que na verdade a gente não pode nem comparar com os curativos, que é a terapia VAC, que é o foco da nossa discussão de hoje. Então eu vou falar um pouquinho para vocês do sistema de terapia por pressão negativa ou terapia VAC. O que vem a ser esse sistema de terapia por pressão negativa ou terapia VAC? O que seria isso? É uma terapia ativa que promove uma cicatrização úmida utilizando uma pressão subatmosférica controlada e localizada através de um curativo poroso e reticulado coberto por uma película semi-oclusiva conectada a um sistema de drenagem. O que isso quer dizer para a gente? Que é uma modalidade de tratamento onde eu vou ter uma máquina conectada ao leito da ferida e através de uma esponja porosa, essa máquina vai entregar para o leito da ferida uma pressão subatmosférica, uma pressão negativa, que vai ali desencadear uma série de respostas aonde a gente vai conseguir acelerar muito o processo de cicatrização, tá ok? Quem inventou, né? Onde que surgiu essa terapia VAC ou terapia por pressão negativa? Esses dois médicos que vocês estão vendo aí no slide, Argentas e Morikawas, em 1995 eles patentearam junto com a KCI essa tecnologia, né? Através de vários estudos, eles descobriram então que o vácuo aplicado diretamente ao leito da ferida acelerava muito o processo de cicatrização das lesões. E hoje, tudo que a gente encontra na literatura em relação ao VAC, né, desse mundo de produção científica que existe, cerca de 95% dessas evidências são da KCI, que foi a empresa pioneira nesse mercado. Há alguns meses, houve uma transição da KCI para 3M, então hoje a 3M ela incorporou a KCI e agora então a terapia VAC passa a ser, né, da 3M, por isso que a gente ainda fala em 3M/KCI. Com o passar do tempo, né, a empresa foi desenvolvendo e aprimorando algumas tecnologias para melhorar a entrega dessa terapia por pressão negativa. Então a gente tem aí os nossos modelos de máquinas, como eles foram avançando. A gente tinha a VAC Classic, depois a gente foi para a VAC ATS. Hoje vocês encontram nos hospitais a Infovac, a Activac e a VAC Ulta ou VeraFlow, que já traz uma tecnologia mais avançada que eu vou falar para vocês mais adiante. A nossa empresa tem um portfólio muito grande, porque a gente entende que cada ferida ela demanda um tipo de cuidado especial, então eu não posso usar a mesma tecnologia com as mesmas características em todos os tipos de lesões. Eu tenho aquelas lesões cavitárias onde eu só quero promover a granulação, eu tenho aquelas lesões infectadas onde eu preciso dos benefícios da terapia por pressão negativa, mas eu também preciso associar a prata para combater a infecção. Eu tenho feridas onde eu preciso combater e tratar o biofilme, onde eu preciso associar a instilação de soluções. Então eu tenho diferentes tipos de ferida e para isso eu tenho diferentes tipos de sistema a vácuo para atender essas demandas. Os componentes dos nossos sistemas, né? O componente do sistema vácuo. Então eu vou escolher um tipo de esponja, que vai variar de acordo com o tipo de lesão que eu quero tratar. Eu tenho um componente indispensável a todos os tipos de sistemas de terapia com pressão negativa, que é o sensor, o Sensatrack, que é uma espécie de ventosa que a gente acopla a esse sistema e que é responsável por estar entregando toda a pressão que a gente quer gerar no leito da ferida, bem como por estar aspirando todo o exudato que ficaria estagnado ali e serviria de meio de cultura para as bactérias. Além disso, importantíssimo para a gente, eu diria que a peça fundamental são as unidades de terapia, são as máquinas. São elas que são responsáveis por gerar, então, essa pressão negativa que a gente vai determinar.
Lembrando que no nosso sistema a gente pode variar a pressão de menos 25 a menos 200 ou 25 milímetros de mercúrio a 200 milímetros de mercúrio. Mas a pressão padrão ouro, que a maioria dos estudos mostra pra gente que é a pressão ideal, é a pressão de 125 milímetros de mercúrio. Na grande maioria das vezes, quando vocês estiverem se deparando com algum paciente usando a terapia por pressão negativa, eu diria que aí cerca de 90 a 95% das vezes vai ser na pressão de 125 milímetros de mercúrio, porque a gente tem como pressão ideal devido aos estudos. A gente tem então, vou falar um pouquinho para vocês, né, dos principais tipos de esponjas, pelo menos as mais comuns que vocês vão estar vendo por aí, né, nos nossos hospitais, nas instituições do estado. A gente tem a VAC Grano-Foam, que é essa esponja preta. Embora ela tenha essa coloração preta que remete até ao carvão ativado, ela não vem impregnada com absolutamente nada. É uma esponja de poliuretano que é um veículo transmissor da pressão negativa que vem da máquina e passa para o leito da ferida. Da mesma forma como através dos poros dela a gente consegue retirar o exudato do leito da ferida e encaminhar para um reservatório que vai ficar acoplado à máquina. A gente tem também a VAC Grano-Foam Silver, que é a que eu falei para vocês que vem impregnada com prata metálica, e aí a gente tem todo um diferencial em relação à prata. A gente consegue assegurar para os nossos clientes e para os usuários do nosso sistema que durante o uso dessa esponja, a prata vai ser liberada de forma lenta e gradual no leito da ferida, a fim de combater, né, todos os micro-organismos presentes ali, exercendo a sua ação bacteriostática e bactericida. A gente também tem a esponja branca, que a gente chama de white foam. Ela é uma esponja menos comum, né, no dia a dia do tratamento das feridas, porém ela é muito específica, ela é muito importante para a gente, porque ela vai permitir que a gente faça a pressão negativa em cima de estruturas nobres, sem expor essas estruturas a qualquer complicação. Por exemplo, em cima de ossos, tendões, em cima de vasos. A gente pode aplicar ela com segurança de que não vai trazer nenhuma intercorrência para essa lesão durante o tratamento. Lembrando que nenhuma dessas esponjas, nem das outras que eu vou falar para vocês, pode ser usada como uma cobertura desacoplada da máquina. Ela não traria nenhum benefício para o leito da ferida. Muito pelo contrário, elas são hidrofóbicas, elas não têm capacidade absortiva. Elas fazem um papel justamente ao contrário. Elas repelem toda a secreção que vai passar por elas, justamente para que vá para dentro do reservatório e não se acumule ali no leito da ferida, expondo essa ferida ao risco maior de contaminação. Dando um enfoque maior, então, às esponjas que vêm impregnadas com prata, a gente sabe aí, né, de muitos anos de estudos de coberturas, que a prata ela tem um efeito diferenciado para o tratamento das feridas. Por isso que no nosso portfólio, essa é a única esponja que vem impregnada justamente com prata. A gente sabe que a prata vai ajudar a destruir a parede celular das bactérias, vai alterar as funções metabólicas celulares desses micro-organismos, também vai reduzir a aderência, né, dos micro-organismos e aí dificultando a formação do tão complicado biofilme, né, que a gente sabe que hoje é um desafio no tratamento das feridas. Além de tudo, a prata tem funções anti-inflamatórias e favorece a neovascularização, que é a formação de novos vasos. Em relação aos recipientes que a gente vai acoplar a essa máquina, a gente tem 3 tamanhos de recipiente, né, que a gente chama de reservatório. A gente tem ele no volume de 1000 ml, a gente tem no volume de 500 ml e no de 300 ml. O que acontece? Quais são as diferenças deles? O reservatório de 1000 ml a gente vai estar usando sempre somente em ambiente hospitalar.
Hoje, por mais que a gente tenha pacientes usando a terapia por pressão negativa em casas de deshospitalização ou acompanhados pelo serviço de home care, a gente nunca indica o uso do reservatório de 1000 ml para esses casos, porque geralmente nesses casos a gente tem uma drenagem muito, considerável, e nesses casos o paciente precisa ser acompanhado mais de perto, precisa de um controle melhor, de um balanço hídrico, que a gente entende que vai ser mais acurado em ambiente hospitalar. Já o reservatório de 500 e o de 300, eles podem ser encaminhados com o paciente para casa sem problema algum. Esses reservatórios, eles vêm de uma tal forma que eles não são esvaziados. Então, quando eles atingem um volume máximo, a equipe deve desligar ou pausar a máquina e fazer a troca deles. Não é possível esvaziar e usar o mesmo por uma série de motivos. Dentro deles, a gente vai observar a presença de um sachê solidificador, que é um alginato, que vai tentar solidificar o exudato que está ali dentro para ele não ficar balançando. A gente também tem um filtro de carvão ativado dentro dele para neutralizar o odor, de tal forma que a gente consiga trazer um ambiente mais confortável para o paciente, para a família, para quem está ao redor desse paciente não se incomodar tanto com esse odor. E eles também vêm graduados, de tal forma, por exemplo, que quando a gente for fazer o balanço hídrico ou fazer um acompanhamento mais preciso dessa drenagem, a gente tenha facilidade de mensurar quanto foi drenado a cada 24 horas. Em relação ao Sensatrack, o sensor que eu mencionei para vocês, ele também é muito importante para a gente, e ele foi desenvolvido com uma tecnologia própria, de tal forma que o exudato e a pressão não se cruzem dentro dele. Como vocês podem estar vendo aí na imagem, essas bolinhas amarelas, elas estão representando o exudato, que está saindo da ferida e indo em direção ao reservatório. Enquanto na luz desse sensor, a gente tem a pressão negativa passando, exercendo toda a sua função. Então, dessa forma, a gente diminui o risco de obstrução e o risco de contaminação. Tá joia? Aí, só para ilustrar melhor para vocês como que acontece, esse caminho dentro do Sensatrack, do tubo, que vai coletar o exudato e transmitir a pressão para que haja segurança. Como que é a instalação da terapia VAC? Como que ela acontece? Bem, a orientação que a gente passa, de acordo aí com todos os estudos, é que essas trocas elas devem acontecer a cada 72 horas, exceto nos casos de enxerto, que a gente pode prorrogar essa troca para 5 dias. É muito comum na prática da plástica reparadora usar o VAC para preparar o leito da ferida para o enxerto, e aí quando esse leito está todo preenchido, granulado, com uma neovascularização saudável, é feito o enxerto de pele e por cima desse enxerto é aplicado o VAC para melhorar a aderência desse enxerto. E aí, em 99,9% dos casos, a gente tem sucesso nesse enxerto. Por isso que nesse caso a gente abre uma exceção para que seja mantido por 5 dias, tá ok? Eu vou passar o slide aqui para que vocês possam ver o passo a passo de como funcionaria essa instalação. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai recortar essas esponjas, de acordo com a técnica estéreo. Só voltando um pouquinho, não há necessidade de nenhum protocolo específico para a instalação da terapia VAC no preparo do leito da ferida. Por exemplo, se na sua instituição as feridas são limpas com PHMB, vou botar o VAC, eu posso usar o PHMB? Posso.
não, aqui a gente só usa soro fisiológico. Nada disso interfere o mecanismo de ação. E uma outra observação que a gente faz também, não deve ser aplicada nenhuma pomada, nenhuma cobertura associada à esponja, porque ela vai comprometer a entrega da pressão negativa. A única cobertura que a gente usa em alguns casos, né, para evitar a hipergranulação, ou até mesmo quando a gente quer colocar o VAC em cima do enxerto, é a malha não aderente, que vocês conhecem provavelmente com o nome de Adaptic, porque essa malha ela tem uma trama que permite a passagem da pressão e a saída do exudato. Então é a única exceção que a gente abre em relação à associação de alguma cobertura com a esponja do VAC. Então preparei o leito da ferida, limpei. Se é uma região onde tem pelo ao redor, vou fazer toda a tricotomia, vou preparar essa pele ao redor. A partir daí a gente recorta a esponja e preenche toda a cavidade, todo o espaço vazio dentro do leito da ferida, para que todos os poros dessa esponja entrem em contato com a superfície do leito da ferida. E, muito importante, a esponja não deve ficar em contato com a pele íntegra, tá bom? Porque sob pressão a gente pode acabar macerando essa borda e a gente sabe que tem que ter cuidado com a borda da ferida para auxiliar a gente no processo aí de cicatrização. Depois que a gente coloca a esponja, a gente vai colocar um filme transparente que vem dentro do kit da esponja próprio para fazer essa instalação. A gente vai fazer uma pequena abertura na superfície desse filme para que o sensor, o SensaTrack, fique em contato direto com a esponja, de tal forma que a pressão chegue ali e seja distribuída em todos os pontos de forma igual e que todo o exudato seja então aspirado para dentro do reservatório. Depois que eu faço a abertura, eu coloco o sensor, eu vou conectar a tubulação do sensor então ao reservatório e iniciar a programação da máquina. E aí, é isso daí que vai acontecer, é isso que vocês estão observando aí, a contração das bordas em direção ao centro da ferida. E, lógico, né, obviamente, a retirada de todo o exudato, toda a secreção que ficaria estagnada ali no leito da ferida. Com o passar do tempo, eu observo então a formação do tecido de granulação, que tende a preencher o leito da ferida, até deixar essa ferida pronta para que a gente possa dar um próximo passo, que pode ser um enxerto, a aproximação das bordas por incisão cirúrgica ou até mesmo o uso de uma outra cobertura. É muito importante a gente entender que a pressão negativa vai ser usada para preparar o leito da ferida, acelerar o processo de cicatrização para um próximo passo. Eu não vou conseguir epitelizar o leito da ferida com a pressão negativa. Isso é impossível, a gente não pode criar essa expectativa quando a gente pensa em pressão negativa. A pressão negativa, ela é usada para acelerar o processo, para fazer a gente reduzir o tempo do tratamento desse paciente e para preparar o leito da ferida para um fechamento por segunda ou terceira intenção. Mas eu nunca vou usar a pressão negativa até epitelizar. Ela não vai me entregar esse resultado. O que acontece lá no leito da ferida quando a gente inicia então o processo da pressão negativa? Eu diria para vocês que provavelmente esse é o slide mais importante da apresentação. Fiquem à vontade para tirar foto, depois eu posso estar compartilhando com vocês também. Se vocês entenderem bem os mecanismos de ação e depois no final eu vou falar das contraindicações, vocês vão saber bem aonde a gente deve estar utilizando a pressão negativa para trazer benefício para o tratamento desse paciente. Então, a gente tem dois grupos de efeitos principais. A gente tem a macrotensão, que a gente observa a olho nu,
E a gente tem a microtensão, que a gente vai observar a soma dos seus efeitos. De cara, imediatamente após o início da terapia por pressão negativa, a gente já observa a aproximação das bordas da ferida. É um resultado imediato que a gente vai observar a partir do momento que a gente liga essa máquina. Com o passar do tempo, né, das horas e dos dias, a gente observa a redução do edema local, a retirada de todo o material infeccioso que ficaria estagnado ali, tá? Então isso contribui muito para a gente em relação ao tratamento de feridas infectadas, aquelas feridas exudativas, né? Que, por exemplo, a gente, se estivesse usando uma outra cobertura convencional, faria várias trocas ao longo do dia, né? Gastaria aí inúmeras coberturas que ficariam saturadas no caso de uma ferida muito exudativa. Com o VAC a gente consegue diminuir essa manipulação e retirar todo esse exudato para ele não ficar estagnado ali no leito da ferida. Além disso, a gente tem uma melhora gritante, significativa na perfusão local, né? A gente tem feridas, por exemplo, que não são cavitárias, mas que a gente precisa usar o VAC para melhorar a perfusão local, para poder, por exemplo, fazer um enxerto depois. E eu vou mostrar fotos comparativas para vocês do antes e do depois. Quando a gente vai falar então dos efeitos da microtensão, todos os estudos que falam de pressão negativa mostram pra gente que o contato da espuma com o tecido sob pressão cria uma microdeformação, que consequentemente vai gerar um estiramento celular. E aí o que acontece? Eu tenho esse estiramento e tenho uma quimioatração, a migração de vários miofibroblastos que vão se diferenciar em fibroblastos e vão dar origem àquilo que a gente ama no processo de cicatrização, que é a formação do tecido de granulação, aquele tecido vermelho, sangrante, saudável, que a gente precisa para preencher o leito da ferida. Então, basicamente, quando a gente pensar em terapia por pressão negativa, a gente vai conseguir provocar esses 6 benefícios no leito da ferida. E eles não são uma reação em cadeia, né? Eu não preciso que um aconteça para que o outro aconteça na sequência. Na verdade, eles vão acontecer todos simultaneamente. Por isso que a gente tem uma resposta tão rápida quando a gente compara com todas as outras formas de tratamento de feridas complexas que existem hoje no mercado. Aqui para mostrar para vocês o antes e o depois de uma ferida, né? Uma ferida que tinha aí 64 centímetros de circunferência, e imediatamente depois da instalação da terapia VAC a gente conseguiu mensurar aí novamente e essa circunferência diminuiu para 53 centímetros. E se a gente continuar usando VAC nesse paciente, a gente vai conseguir uma circunferência ainda menor. Mas cabe aqui uma observação: a gente não vai conseguir fechar essa ferida por contração. A gente vai conseguir um ganho na redução do diâmetro significativo, que vai auxiliar muito no processo, mas nunca a gente vai conseguir fechar ela por contração. A gente só consegue mesmo reduzir muito, né, de forma significativa, o seu diâmetro e a sua circunferência. Aqui um outro tipo de ferida que talvez aos olhos de muitos não teria indicação para pressão negativa, porém a gente mostra o antes e o depois justamente para surpreender vocês. É uma ferida plana, superficial, porém aqui o que a gente precisava promover para acelerar o processo de cicatrização é a redução do edema. O edema que estava comprometendo esse tratamento. Então foi aplicado com todo cuidado a esponja somente em cima dessa área cruenta, dessa foto que está acima, e aí com 2 trocas, 6 dias depois, a gente já tinha um membro com uma circunferência bem menor, né, com volume bem reduzido de edema, que já não tinha mais indicação para continuar com pressão negativa. Aqui a gente poderia partir para uma malha não aderente ou uma cobertura à base de colágeno, mas já não tinha por que usar pressão negativa, porque o nosso objetivo aqui era só reduzir o edema. Aqui uma lesão por pressão,
que a gente também fez a foto antes de usar a terapia por pressão negativa e depois de 6 dias. Aqui a gente observa, né, vários benefícios. Eu tinha uma lesão totalmente desvitalizada, com bordas irregulares, com uma certa profundidade. E aí, depois de 6 dias, depois de 2 trocas, a gente tem uma outra ferida, uma realidade completamente diferente. A gente tem um leito mais granulado, eu tenho bordas mais irregulares, mais ajustadas, uma coloração muito mais saudável, muito mais viável. E aqui, possivelmente, mais uma troca já deixaria a ferida pronta para um possível enxerto. Ou, de acordo com a conduta e o protocolo da instituição, por uma próxima cobertura que não fosse o VAC, porque a gente poderia causar até a hipergranulação se continuasse com o VAC. Em relação ao mecanismo de ação, né, o que acontece lá dentro da ferida, né, que vai gerar isso tudo, que vai ser responsável por todas essas respostas que eu mostrei para vocês. A gente tem um contato íntimo nesse slide dos poros da esponja em contato com a superfície da ferida, para mostrar justamente para vocês a microtensão. Até agora eu mostrei a foto do antes e do depois da macrotensão, que é mais fácil da gente ver a olho vivo. Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece lá dentro, né? Uma fotografia passo a passo da microtensão. Conforme então a pressão negativa ela é inicializada no processo de cicatrização, a gente observa então que o contato da esponja com a superfície da ferida vai promovendo esse estiramento, essa migração celular, e o tecido de granulação vai crescendo e vai preenchendo aqueles poros lá dentro da esponja. E aí ele vai crescendo cada vez mais até chegar um determinado momento que a gente precisa fazer a substituição dessa esponja, né? Retirar essa esponja, até para que a ferida possa ter alguns minutos de pausa dessa terapia. E se ainda tiver indicação de continuar, a gente substitui a esponja. Mas aqui é só para vocês verem o que acontece lá dentro do leito da ferida, né? Nem no contato íntimo entre a esponja e a superfície. A gente gosta também de mostrar para vocês a importante relação custo-benefício dessa tecnologia, né? Já que a gente não está falando de uma cobertura, a gente não está falando aqui de um alginato, de uma cobertura à base de colágeno, a gente não está falando de uma espuma, a gente está falando de uma tecnologia onde você vai ter uma máquina ligada ao leito da ferida, fazendo um tratamento que é todo controlado e todo localizado naquela região e que vai fazer a gente ganhar tempo no processo de cicatrização. E a gente sabe que em muitos casos a gente pode até salvar a vida de um paciente, por exemplo, que está com uma ferida infectada de difícil controle, e quando no momento certo a gente intervém, né, com a tecnologia adequada, a gente consegue promover aí um divisor de águas na vida desse paciente. Esse caso que eu estou mostrando para vocês foi um dos primeiros casos de impacto que a gente teve aqui no nosso estado. Esse paciente, ele tinha colocado uma prótese de joelho, a prótese dele infectou, fez rejeição, foi retirada. A equipe responsável pelo tratamento desse paciente já tinha tentado várias modalidades de tratamento, vários tipos de cobertura. O quadro geral do paciente era muito ruim, ele estava evoluindo com uma sepse, e a gente já tinha apresentado essa tecnologia que naquela época era muito nova para o profissional responsável pelo caso. E um dia ele fez contato conosco, falando que ele ia tentar então a terapia VAC, mas que ele não acreditava que aquilo fosse resolver o problema. Ele usou o VAC como uma última cartada antes dele fazer o enxerto, antes dele marcar então a amputação desse paciente. Ele acreditava que esse paciente fosse evoluir para amputação. Então ele usou o VAC para ver o que ele ia conseguir poupar ali, mas no entendimento dele a amputação era certa.
Então a gente sugeriu para ele que fosse feito o desbridamento, né? Como vocês podem ver na foto de cima, a ferida tinha uma capa de necrose. Então ele foi lá, desbridou, fez um desbridamento bem extenso, né? Deixou aí a ferida prontinha para a gente começar então a terapia por pressão negativa. E aí a gente foi mantendo essa terapia durante aí cerca de mais ou menos um mês. E a cada foto, a cada troca, a gente se surpreendia e surpreendia a equipe que estava em tratamento também. Nesse meio tempo, o paciente teve uma melhora significativa em todos os aspectos, desde PCR, exames laboratoriais. Ele foi de alta da UTI para o quarto, do quarto ele foi para casa, ele foi deshospitalizado com o home care e ainda continuou usando a terapia VAC. E aí, cerca de 30 dias, a gente conseguiu entregar a ferida assim para eles, né? Totalmente preenchida, pronta para que fosse realizado o enxerto. E felizmente, né, a gente conseguiu evitar, quando eu digo, né, a tecnologia, mais a determinação da equipe que indicou o produto, né, e na época teve isso como um desafio, já que não tinha experiência com o produto, conseguiu salvar então esse membro, né? E aí eu pergunto para vocês, quanto vale um membro? Quanto vale uma vida? Quanto vale a gente evitar situações como essas, né? A gente sempre orienta os nossos clientes, os hospitais, serviços de home care, todas as empresas com as quais a gente tem parceria, na importância da criação de um protocolo, né? Onde eles vão decidir, a gente fornece todos os estudos, todas as bases científicas, mas é a instituição que vai decidir, né? Ou a comissão de feridas, ou a equipe da cirurgia plástica, ou as equipes multidisciplinares, elas vão decidir em quais casos vai ser usada a pressão negativa, para que também não haja banalização do uso da terapia, né? É muito comum a equipe se encantar e depois querer usar em todos os tipos de feridas, sendo que a gente sabe que existem outras opções, né, com menor custo para aquelas feridas mais simples, onde a gente também não pode desmerecer o uso das coberturas convencionais. Mas quando a gente tem uma ferida complexa, um paciente vítima de trauma, uma ferida que está sendo responsável pela piora do quadro clínico do paciente, quando a gente precisa gerar leito, quando a gente precisa ganhar tempo no processo de cicatrização, com certeza a pressão negativa é a primeira escolha. Uma outra modalidade, né, que vocês podem encontrar aí nas instituições, aí mais para quem vai estar atuando nas unidades de terapia intensiva, eu acredito que se vocês já tiveram contato com paciente que tem abdômen aberto, vocês já devem ter ouvido falar na Bolsa de Bogotá. A gente sabe que a Bolsa de Bogotá, na verdade, nada mais é do que um improviso, né, para conter ali a exposição de alças intestinais, para evitar aí a contaminação, mas que ela é totalmente passiva, né? Ela não exerce nenhuma função ativa ali no abdômen do paciente. Então, a KCI, né, hoje a KCI, que é da 3M, desenvolveu uma terapia por pressão negativa que fosse possível de ser aplicada em cima de abdômen aberto, nesses pacientes de peritoneostomia. Nesses casos, o cirurgião geral faz a indicação do produto e faz a aplicação do produto, e aí ele consegue melhorar muito o quadro clínico desse paciente. Geralmente, em cerca de 2 a 3 trocas, ele já consegue fechar o abdômen desse paciente, porque a pressão negativa, ela vai alcançar as extremidades mais profundas da cavidade abdominal do paciente, vai conseguir reduzir o edema daquele abdômen, vai proteger as alças intestinais de contaminação, né? O paciente que, quando está com a Bolsa de Bogotá, geralmente ele vai todo dia, ou dia sim, dia não, para o centro cirúrgico para lavar a cavidade abdominal, ele não vai ter mais necessidade disso. E a gente sabe que quando o paciente precisa ir para o centro cirúrgico para lavar a cavidade abdominal, ele vai precisar de um tempo de jejum, ele vai precisar de uma anestesia. A gente sabe que a anestesia não é vitamina, que traz aí suas
suas complicações também para o quadro clínico do paciente. E quando você opta pela Abtera, que é essa terapia por pressão negativa para abdômen aberto, o paciente vai ficar de 3 a 5 dias sem essa necessidade de lavagem abdominal, né? Sem a necessidade de manipulação, com um controle total ali de uma máquina que vai estar então aspirando todo esse exudato e reduzindo significativamente o volume do abdômen desse paciente, para que o cirurgião possa então progredir no tratamento desse caso. Aqui é a foto do passo a passo da aplicação. A gente tem algumas diferenças, né, em relação ao VAC convencional que a gente usa para tratamento de ferida. Nesse caso, a gente precisa usar essa esponja que é muito específica, que é a Abtera. Observem que ela vem com uma primeira camada de esponja estrelada, que é envolvida por um plástico transparente, que o cirurgião vai aplicar no abdômen desse paciente, vai envolver as alças intestinais do paciente. Depois ele vai aplicar uma segunda camada de esponja, o filme transparente e o Sensatrack normalmente. E aí aplica a pressão de 125 em muito pouco tempo, cerca de 2 a 3 trocas, né? Via de regra, esse paciente já está preparado por uma evolução nesse tratamento, tá bom? Passando aí para algo mais novo, né, que a gente tem no mercado da terapia por pressão negativa, é a terapia VAC associada à instilação de soluções no leito da ferida. O que seria isso? É a combinação da aspiração contínua com a instilação de um líquido de escolha da equipe responsável pelo tratamento desse paciente no leito da ferida. E o que isso vai trazer de vantagem para a gente? A gente vai conseguir limpar, tratar e cicatrizar essa ferida, mantendo ela fechada com um curativo a vácuo. Como assim? Eu vou ter a mesma máquina responsável por fazer a pressão negativa. De um lado, eu vou ter o reservatório, que vai acomodar todo o exudato que vai sair do leito da ferida. E do outro lado, eu tenho uma bolsa de soro conectada a essa máquina. E aí eu vou ter um circuito de dupla via. A via mais calibrosa, por onde vai sair da seta vermelha ali, da onde vai sair tudo que vai ser retirado do leito da ferida. E a via mais fina da seta azul, por onde vai chegar o soro. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu quero lavar a ferida a cada 12 horas com 50 ml de soro fisiológico. Durante 12 horas a ferida vai fazer o vácuo, a aspiração contínua. Vai ficar fazendo a pressão negativa ali. Quando deu 12 horas que ela está fazendo a pressão negativa, ela faz uma pausa, ela aspira os 50 ml de soro dessa bolsa, injeta dentro da esponja através do sensor e a ferida vai ficar imersa ali naquela solução pelo tempo que eu programar. Um exemplo, 20 minutos, meia hora. Acabado esse tempo, ela vai aspirar tudo isso que ela injetou e vai voltar a fazer a pressão contínua. E aí daqui a 12 horas ela volta a fazer esse processo. Lembrando que a frequência com a qual essa irrigação vai acontecer é o profissional que faz a indicação, que vai determinar. A solução a ser usada é o profissional que vai determinar. E o tempo de imersão também vai ser a equipe que vai determinar. Então, a equipe que indica, né, essa terapia, essa tecnologia do VAC com a instilação, ela vai ser responsável por controlar todos esses fatores, todos esses mecanismos, para que a gente possa otimizar, então, o tratamento dessa lesão. Aqui a gente tem fotos de alguns casos clínicos. Esse daí foi uma deiscência de ferida cirúrgica. Nesse caso, a escolha da equipe foi pelo Protosan. Foi aplicado 150 ml de Protosan a cada 8 horas, com retenção de 6 semanas. E aí a gente pôde ver que em 2 trocas, o paciente já tinha alcançado
o resultado que a gente esperava, né, para esse mecanismo de ação, e a gente já podia partir então para uma outra solução. Aqui a gente tem uma lesão traumática, né, um paciente de ortopedia, onde foi usado simplesmente soro fisiológico. Aqui o tempo de retenção da ortopedia, uma deiscência de ferida operatória, né, um fêmur infectado, né, lembrando que a gente vai pensar muito nessa instilação associada ao VAC, nessas feridas com uma infecção mais grave, essas feridas onde a gente precisa tratar o biofilme. Nesse caso aqui, foi usado o Protosan, foram 250 ml de Protosan que ficaram retidos no leito da ferida por 15 minutos e os ciclos aconteciam a cada 12 horas. Então, era 12 horas de pressão negativa e depois a máquina parava, puxava o Protosan do frasco, injetava ali na esponja, deixava 15 minutos e depois retirava e voltava ao normal. Gente, a terapia por pressão negativa, por si só, ela já traz um ganho muito grande para a gente quando a gente fala em taxa de granulação. Se a gente comparar, então, a terapia por pressão negativa sozinha versus a terapia por pressão negativa associada à instilação, num período de 7 dias, a gente tem uma formação de mais 44% de tecido de granulação. Então, ela consegue otimizar ainda mais os resultados que a gente precisa obter quando a gente pensa em terapia por pressão negativa. Caminhando aqui na nossa apresentação, a gente tem outros dispositivos também de suma importância na terapia por pressão negativa. Hoje a gente consegue oferecer esse tratamento da terapia por pressão negativa de forma preventiva através do Previna, que é essa esponja longitudinal que vocês estão vendo aí aplicada em cima da incisão cirúrgica desse paciente. A gente consegue, através dela, aplicar a mesma pressão de 125 milímetros de mercúrio, de tal forma que a gente consegue recolher ali todo o exudato que ficaria estagnado no pós-operatório desse paciente. A indicação aqui, ela é exclusivamente para pós-operatório imediato. É feita a solicitação ao convênio ou ao sistema, né, no caso do SUS, e aí diante da liberação desse material, a cirurgia do paciente é marcada, o cirurgião faz o procedimento e quando ele acaba o procedimento, o Previna já é instalado. Então o paciente já sai do bloco cirúrgico com o Previna funcionando. E aí eu vou ter uma esponja de uso único. Ela vai ficar por 7 dias ali, aspirando qualquer fluido que sair dessa incisão cirúrgica. E depois de 7 dias, a gente retira e consegue entregar aí uma ferida muito sequinha, muito livre de qualquer maceração, livre de qualquer complicação típica de um pós-operatório. Volto a falar, a gente vai banalizar, né? Todo paciente que for fazer qualquer tipo de cirurgia deve usar o Previna? Não há contraindicação, mas a gente orienta que seja feito um protocolo dentro da instituição para que seja usado em casos de pacientes que têm associação de comorbidades, né, para que esse custo seja viável. Aqueles pacientes que têm maior risco de desenvolver complicação, deiscência no pós-operatório, pacientes diabéticos, né, com histórias aí de outras doenças que poderiam estar complicando, né, a evolução, né, pacientes que têm doenças hemorrágicas, a gente já teve muito benefício nesse sentido usando o Previna. Aqui é um outro caso, né, de um paciente que teve uma síndrome de Fournier, aonde foi usado o VAC, né, o VAC convencional, até chegar no determinado ponto onde a equipe pudesse então aproximar as bordas dessa ferida, e aí a equipe optou por usar o Previna ali em cima, né, já que é uma área que a gente sabe que é difícil de tratar, né, por conta de todas as suas peculiaridades, e aí a gente conseguiu entregar uma cicatrização perfeita para esse paciente. Dando continuidade aqui na nossa apresentação,
Hoje a gente tem no nosso mercado aqui da pressão negativa, né, uma preocupação muito grande de dar continuidade ao tratamento dos pacientes que precisam ser deshospitalizados, né, mas ainda tem a demanda de usar a pressão negativa na ferida que eles já traziam, digamos assim, né? E a gente não pode amarrar o paciente ao hospital por conta disso, muito pelo contrário, né? A nossa intenção com a pressão negativa é que o paciente saia ganhando, a operadora, o sistema de saúde também saiam ganhando e que todo mundo saia ganhando com os benefícios dessa tecnologia. Então a gente já consegue fazer a transição desse paciente para casa através da substituição por máquinas menores. A gente tem a Activac, que é uma opção que a gente tem aí para tratamento ambulatorial, que comporta um reservatório de 300 ml e tem 12 horas de bateria para permitir que o paciente que vai para casa possa caminhar, possa deambular, possa manter aí as atividades dele sem ter que ficar preso no leito. E a gente tem, né, o nosso mais novo sistema ultra portátil, que é o Snap, que é um sistema totalmente mecânico, que não precisa de bateria, não precisa de pilha. Ele é um dispositivo totalmente mecânico que vem aí com um reservatório de 60 ml, ultra portátil, muito leve e muito fácil de ser instalado e de ser manipulado pelo paciente. É uma das formas que a gente encontrou, que a empresa encontrou, de assegurar que esse paciente vai continuar tendo o tratamento que ele precisa em casa, sem ter um inconveniente de ter que ficar carregando uma máquina pesada, né, enfim, de ter dificuldades no seu dia a dia por conta da necessidade do tratamento por pressão negativa. Então, o sistema Snap, ele é um sistema ultra portátil, muito leve, que dispensa pilha, dispensa bateria, dispensa qualquer tipo de carregamento, é totalmente mecânico e assegura pra gente a mesma qualidade, o mesmo resultado que a gente tem com as nossas outras máquinas. Tá joia? Pessoal, a gente já tá chegando perto do nosso fim. De uma forma muito resumida aqui, a gente sinaliza para vocês então as feridas que tem indicação para o uso, né? É um pouco difícil para a gente delimitar. Na verdade, a gente tem que entender os mecanismos de ação e as contraindicações. As indicações são muito amplas e vai da avaliação e do protocolo que cada instituição tem, né? Baseado em tudo que a gente pode fornecer para vocês de estudos e no nosso guideline. Então, eu tenho feridas traumáticas, queimaduras, feridas cirúrgicas, feridas necrotizantes, lesões por pressão, dependendo do grau dessa lesão, feridas diabéticas, úlceras venosas, abdômen aberto, a incisão cirúrgica, que hoje a gente consegue prevenir complicações com ela através do uso do Previna, e o enxerto e os retalhos, né? Como eu falei para vocês, que é muito comum a plástica reparadora preparar o leito da ferida para um enxerto e depois ainda usar o VAC sobre o enxerto para otimizar esse resultado. As contraindicações, elas são bem menores, né? A gente não deve utilizar o VAC, né? Volto a falar, essa é a orientação do fabricante, mas quem vai determinar, né, se vai ser usado ou não é o profissional que está indicando de acordo com o protocolo da instituição. Então, de acordo com a fábrica, uma das contraindicações que a gente tem é a presença da malignidade no leito da ferida. Então, se a ferida for oncológica, a gente não deve colocar o VAC, porque ele vai estimular aí, né, a replicação dessas células e não é o que a gente quer. Na presença de tecido necrótico, a gente também não deve colocar o VAC, porque ele não vai aderir. Então, a gente orienta a equipe que seja realizado o desbridamento, para aí sim, depois do desbridamento, a gente poder colocar o VAC. A colocação direta em cima de estruturas nobres, estruturas vitais, ela demanda alguns cuidados, como eu citei para vocês da esponja branca, que a gente coloca para proteger essas estruturas, tá joia? Osteomielite, mediastinite, feridas infectadas de um modo geral,
que não estão em tratamento sistêmico, que não estão em uso de antibiótico, a gente não orienta que seja iniciada a terapia a vácuo. A gente pode até conseguir algum resultado, mas a gente também não pode responsabilizar o vácuo pelo tratamento daquela infecção local ali, ainda mais uma infecção como a osteomielite, que precisa de antibiótico, que precisa de tratamento sistêmico. Então, o VAC, nesse caso, vai ser um coadjuvante. É necessário que o paciente já esteja em uso de antibiótico para que depois a gente inicie, então, a terapia por pressão negativa. A questão das fístulas, que hoje já é uma discussão, a gente já não tem como uma contraindicação absoluta, já tem estudos que mostram pra gente que feridas com fístulas, desde que elas sejam exploradas, orientadas e conduzidas, elas podem se beneficiar sim do uso de pressão negativa, tá? E no caso das esponjas com prata, aqueles pacientes que têm sensibilidade à prata, né, alergia à prata, óbvio que a gente não vai estar usando a esponja que vem com prata. Só uma informação adicional para vocês, a gente consegue disponibilizar através das nossas máquinas um software que permite que a gente armazene as fotos que a gente retira, que a gente realiza quando a gente faz as trocas do VAC do paciente que está em tratamento, e aí a gente consegue armazenar essas fotos dentro da nossa máquina. E o que essa máquina vai fazer com essas imagens? Ela vai conseguir mensurar para a gente essas imagens a cada foto que a gente registra e mostrar para a gente de forma muito exata, né, como que aquela ferida está se comportando, quanto ela diminuiu, o quanto que ela superficializou. E ao final desse tratamento, né, depois que eu informo para essa configuração da máquina que o tratamento chegou ao fim, ela vai emitir para a gente um gráfico que a gente vai estar podendo usar, né, num estudo ou para apresentar um trabalho na instituição onde a gente trabalha ou para fazer um artigo, enfim. O que eu gostaria que vocês soubessem é que a própria máquina do VAC, ela tem uma ferramenta que permite que você faça uma pasta, crie uma pasta dentro dela a cada tratamento, e ali você armazene as fotos que você tira dessa ferida a cada troca, e ela vai calcular para você exatamente como essa ferida se comportou e vai emitir um gráfico que você vai poder estar usando depois no seu trabalho, no seu estudo, né, para deixar bem claro, evidenciar aí então o benefício que você alcançou para aquele paciente, para aquele grupo de pacientes, enfim. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu consiga ter aí alcançado as expectativas de vocês. Deixo aí para vocês o meu contato, fico à disposição, podem me mandar mensagem sempre que tiverem alguma dúvida em relação à utilização, à indicação, enfim, fico à disposição de vocês. Foi um prazer enorme ter essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, e agora eu vou me colocar à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Tá joia? Perdão, pessoal, eu me perdi um pouquinho aqui em relação às dúvidas. Vamos lá.
Bem, então eu vou responder as dúvidas aqui que a Amanda está me passando. Isso tem pelo SUS ou só na rede particular? Então, hoje a gente tem vários hospitais do SUS que já dispõem desse material. A gente tem o Hospital das Clínicas, o Hospital Dório Silva, o Hospital Bezerra, lá em Vila Velha. A gente tem em Colatina o Silvio Avidos, que também dispõe desse material, né? Hoje, via licitação, eles conseguem estar adquirindo esse material, sim, e já vem usando há bastante tempo, inclusive. A rede particular, ela não tem da mesma forma que o SUS. O SUS, ele faz o processo de licitação e aí ele compra numa quantidade maior e o material fica lá no estoque e é usado de acordo com o protocolo da instituição. Na rede privada, as operadoras autorizam por paciente. Então, eu tenho um paciente X que tem uma ferida que tem indicação para uso, então, né, da terapia por pressão negativa, é feita a solicitação para o convênio e aí o convênio autoriza e a partir daí a gente pode entregar para uso aquilo que foi autorizado pelo convênio, tá? Mas todos os hospitais particulares do nosso estado usam de acordo com o protocolo deles e com a demanda, né? Como eu falei para vocês, por paciente. A gente não tem estoque na rede privada como a gente tem estoque no SUS, mas tendo o paciente com indicação é feita a solicitação, sim, e aí passa por uma análise da auditoria e a gente consegue fornecer, sim. Hélio, acredito que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Se ficou alguma dúvida ainda, você pode se manifestar. A pergunta da Isis. Mas no caso, se o paciente estiver em casa, acompanhado 24 horas com home care, com equipe de enfermagem, mesmo assim poderia ter reservatório de 1.000? A gente não recomenda, é o que eu falei para vocês. Assim, a minha orientação, ela é baseada na orientação que eu recebo da fábrica, mas eu não posso determinar a conduta é determinada pela equipe que está com esse paciente. A gente não recomenda porque o volume de drenagem de 1.000 ml é um volume muito grande. Então, assim, o que pode ser responsável por esse volume muito grande? Geralmente uma ferida infectada. São várias as preocupações que a gente vai ter com esse paciente. Como que está o aporte nutricional, a reposição hídrica, e se por acaso ele tiver uma hemorragia, entendeu? Por esses motivos que a fábrica não orienta que esse paciente seja encaminhado para casa com o reservatório de 1.000, né? Que ele vá para casa quando a ferida dele estiver menos exudativa e com menos risco de ter sangramento, tá bom? Pergunta da Fernanda. O tipo de ferida é quem vai determinar que tipo de esponja será realizado? Sim, exatamente isso. Se eu tenho uma ferida limpa, pouco exudativa, que teoricamente não está infectada, eu vou usar a esponja preta comum. Se eu tenho uma ferida infectada, eu vou usar a esponja com prata. Se eu tenho o abdômen aberto, eu vou usar a Abtera, entendeu? Então eu tenho um tipo de ferida, eu tenho um tipo de esponja para cada tipo de ferida. Pergunta da Thaís. O profissional que vai realizar o procedimento recebe algum treinamento antes? Sim, sim. Todos os hospitais que solicitam, né, que fazem aquisição do nosso material, eu faço um trabalho de educação continuada e permanente com essas instituições. Então, eu me disponibilizo para fazer o treinamento para a equipe de enfermagem, para a equipe médica. Além disso, a própria KCI 3M, elas têm um programa de educação continuada, né, onde elas também fazem aí constantemente, principalmente agora que a gente está passando por essa pandemia, conferências similares a essa que a gente está fazendo. Mas a gente se preocupa muito com isso, né, em transmitir o conhecimento para que vocês tenham o poder de decisão. Vocês que vão indicar ou não, vocês que vão ser preparados para saber até que hora deve ser usado o material ou não. Uma outra pergunta que chegou aqui para mim. Terapia VAC é sempre 6 dias para a recuperação da vitalidade da pele? Então, só voltando um pouquinho lá do que eu falei lá atrás,
A gente vai usar a terapia VAC sempre para acelerar o processo de cicatrização, sempre. A gente nunca vai conseguir alcançar a epitelização com o VAC, isso não. Eu vou granular, eu vou preencher o leito da ferida, eu vou tirar o exudato, mas epitelizar, não. O máximo que eu vou fazer é usar o VAC sobre o enxerto para melhorar o resultado do enxerto, mas a gente não forma epitélio com o VAC. Então, é aquilo que a gente sempre orienta. Cada instituição que padroniza o produto tem que ter um protocolo próprio, baseado em estudos científicos, baseado em tudo aquilo que a gente vai fornecer para vocês de material. E aí, o profissional que indicou o VAC, ele tem que saber aonde ele quer chegar. É o caso de uma ferida, por exemplo, um paciente vítima de trauma, aonde eu preciso preparar o leito da ferida para enxertar. Vou usar o VAC até a hora de enxertar, tá bom? Para enxertar, vou fazer um enxerto. É uma ferida igual aquela ferida que eu mostrei para vocês, da perna do paciente que estava com fixador. Ali a gente só precisava reduzir o edema. Reduzir o edema, acabou, não tem por que continuar. Então a gente tem que ter o início, o meio e o fim desse processo muito claro na hora que a gente vai optar pelo VAC. Qual vai ser o meu objetivo com o VAC, o que eu quero alcançar com ele e qual é o meu próximo passo. Eu não posso ficar usando o VAC eternamente. Vai chegar uma hora que ele vai trazer complicação se eu continuar usando ele. Por exemplo, se eu insistir em usar o VAC numa ferida que já alcançou o objetivo dela, eu posso promover uma hipergranulação, eu posso promover uma hemorragia, eu posso passar de um benefício para um malefício. Então, a nossa conduta ela tem que ser muito baseada na evidência científica, no protocolo, e o profissional que faz a indicação, ele tem que saber qual resultado que ele quer alcançar para parar quando chegar nesse resultado. Todos os hospitais fazem curativo a vácuo? A grande maioria deles, como eu falei para vocês, toda a rede meridional, o CIAS, tanto aqui, né, na verdade toda a rede Unimed. A gente atende Unimed aqui em Vitória, em Cachoeiro, em Linhares, São Mateus, como eu falei para vocês, o Dório Silva, o Bezerra, o Silvio Avidos, o Hospital Infantil de Vitória faz um trabalho muito bacana com a terapia por pressão negativa. Não posso deixar de citar a comissão de feridas. Eles têm uma cirurgiã plástica que se dedica muito, né, nessa questão da terapia por pressão negativa, que é a doutora Rosali. Então, eles conduzem muito bem. A gente tem experiências, relatos de casos assim maravilhosos de crianças vítimas de atropelamento que chegaram lá com previsão de amputação, onde a equipe tomou a conduta certa na hora certa de colocar a pressão negativa, né, para tentar minimizar a amputação, e depois de um certo tempo chegarem à conclusão que não ia mais ser necessário amputar, porque o resultado tinha sido muito bom, e da gente receber vídeo dessa criança depois andando. Sim, coisas muito gratificantes, né, de uma equipe que está bem entendida em relação aos benefícios que o tratamento pode trazer para ela. O Hospital Estadual Central também tem uma equipe, uma comissão de feridas diferenciada, também faz um trabalho muito bacana. Hospital Madre Regina, lá em Santa Teresa, a gente também tem alguns casos lá de pacientes que já se beneficiaram do uso do VAC. O EUE, né, o antigo São Lucas. O São Lucas, o antigo São Lucas mesmo, que foi, né, a primeira vitrine aqui do nosso estado. Eu tô falando com vocês aqui, tô até com medo de ser injusta e esquecer alguém. Se eu esqueci alguma instituição, por favor, peço desculpas. Mas é porque são muitos casos, muitas equipes de home care, né, que também tem bastante expertise, pessoal da Tento, da Pronep, Dom de Cuidar, que já acompanharam vários pacientes em casa com a terapia VAC, né, são várias equipes parceiras que fazem um excelente trabalho aí com o produto. Essa terapia também pode ser oferecida para pacientes de queimadura? Sim, dependendo do grau dessa queimadura, né, dependendo do estado em que essa lesão se encontra, sem problema algum. Muito pelo contrário, né, vai trazer com certeza todos os benefícios que ela vai precisar. Tudo vai depender da avaliação daquela queimadura, em que grau que aquela queimadura tá, né, o que ela tá precisando naquele momento, tá joia?
Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Consegui esclarecer todas as dúvidas de vocês? Amanda, me dá notícias. Mais alguma dúvida? Bem, pessoal. Bem, pessoal, a Amanda me deu um feedback aqui. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a participação de todos. Peço desculpas aí se eu não consegui atender a expectativa de vocês. Se ficou faltando alguma informação, deixei meu contato aí com vocês, podem me chamar no privado, podem tirar todas as dúvidas. Se precisarem de algum material, de algum material complementar, algum estudo, podem contar comigo sempre, tá bom? Muito sucesso para vocês e parabéns aí pela jornada. Até a próxima!